Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no trabalho, no metrô, na academia, no fim de semana, na praia, no Brasil, no mundo. Este é o DiversiTalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E o nosso convidado de hoje é o Morris Litvak, fundador da Maturi. Morris é graduado em Engenharia de Software e, após ser voluntário numa instituição de longa permanência, percebeu a necessidade da conexão entre jovens e idosos. Em 2015, ele fundou a Maturi Jobs, para entender o panorama do rápido envelhecimento no Brasil e todos os impactos que esse contexto gera na sociedade e no mundo do trabalho. Morris, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente sobre como surgiu a Maturi Jobs e agora a Maturi, e também sobre essa transição entre as duas. Legal, bom, surgiu de uma história pessoal minha, como você falou, eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia, mas eu tinha uma empresa com meu pai, a gente fazia sistemas de reserva para hotéis, não tinha nada a ver com isso, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas eu, em 2011, resolvi fazer trabalho voluntário, procurei uma ONG e a ideia inicial era trabalhar com crianças, só que eles atendiam crianças num lugar que era longe, falaram para mim, olha, se você realmente vai fazer, você vai ter que se comprometer, você não quer conhecer essa casa de repouso que é perto de você, para você ficar mais fácil de você ir lá. E aí eu fui, adorei e passei lá todo final de semana e me apaixonei por essa questão, assim, dessa forma meio que sem querer, né? Um trabalho voluntário no residencial para idosos. Isso eu fiz entre 2011 e 2012. Pouco depois disso foi quando a gente vendeu essa empresa que eu tinha com meu pai. A gente vendeu para um grupo português, ainda continuei lá por mais um tempo. Mas eu já estava pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá, em 2013. Sabia que eu ia ficar mais um tempo, mas no momento eu ia sair, eu queria mudar de área, estava buscando algo com mais propósito para fazer. Então eu estava estudando empreendedorismo social, essas questões. E aí em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração, porque minha avó foi uma pessoa muito trabalhadora, trabalhou sempre, a vida inteira dela, até os 82 anos. E um dia, com 82 anos, indo para o trabalho, até então ela estava super bem, ela caiu na calçada, se machucou, ela pegava ônibus e metrô todo dia para chegar no trabalho dela. E aí, em função dessa queda, que a queda em si, ela não quebrou nada, não foi tão grave, mas teve um impacto visual, de machucar o rosto e tal, ela falou, bom, melhor eu parar, não preciso continuar correndo esse risco. Só que foi uma coisa assim, de repente, sem muito planejamento, ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. E isso sim fez com que a saúde dela decaísse rapidamente. Foi ladeira abaixo, ela desenvolveu Alzheimer. Ela faleceu em 2013 com 91 anos. E aí quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. E eu já tinha feito esse trabalho voluntário, estava buscando algumas propostas para fazer, os pontos foram se ligando. Eu comecei a estudar mais a questão do envelhecimento e perceber que o Brasil é um país que estava envelhecendo super rápido e pouca gente estava olhando para isso. E comecei a participar das poucas iniciativas que tinham, principalmente me aproximar desse público. E aí em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que a gente tinha vendido, foi quando estourou a crise, eu comecei a conhecer muitas pessoas que estavam tendo dificuldade de se recolocar ou de se manter no mercado de trabalho, porque além da crise, a idade pesava muito para isso. E aí eu via que pessoas ficavam deprimidas e adoeciam, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens, de 50, 60 anos, muitas vezes nem aposentadas. E aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhum tipo de iniciativa para ajudar as pessoas nessa questão especificamente, nem de governo, nem de empresas. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, mas principalmente de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo. Então foi assim, no meio de 2015, que começou a Maturi Jobs, com o intuito de conectar esses profissionais com mais de 50 anos a empresas, e desde então tem sido esse o nosso principal desafio, né? Recolocar essas pessoas. E a nossa base foi crescendo de forma rápida e orgânica, mas as empresas ainda a gente tem que fazer um trabalho grande de convencimento para mostrar a importância disso. Quer dizer, vocês estão há 5 anos aí no mercado, certo? E recentemente houve essa transição aí, a recém-anunciada, que é a mudança de nome. Isso. De Maturi Jobs para Maturi. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. A gente mudou só para Maturi porque o nome Maturi Jobs ainda remete muito à questão do emprego. E a gente percebeu ao longo desse tempo que, por mais que agora, né, mais recentemente, as empresas estejam se interessando por esse assunto da diversidade etária, da inclusão dos 50+, não vai ter emprego para todo mundo.
né? Então a gente já vem há um bom tempo fazendo outras iniciativas para ajudar os 50+, principalmente a se virarem sozinhos. Então, a gente fala muito do empreendedorismo, a gente faz uma série de cursos, eventos, conteúdo online para mostrar para eles caminhos alternativos ao emprego tradicional, né? Que é uma tendência, e principalmente para esse público, em função também do preconceito etário, é mais difícil de conseguir emprego. E com as empresas, a gente também não fala só sobre a contratação, não é somente uma plataforma de vagas como era no começo. Hoje a gente faz toda uma consultoria, capacitação, treinamento para eles estejam preparados para receber, né, os 50+, e integrar com os mais jovens. Então a gente criou outras plataformas, uma de freelancer 50+, uma outra de conteúdo. Então a gente percebeu, bom, vamos mudar o nome da empresa para Maturi, e a gente tem as plataformas Maturi Jobs, Maturi Service, Maturi Academy. Então a gente acabou de fazer essa mudança para deixar mais claro a ampliação desse escopo que já é uma realidade para a gente. Perfeito. Se a gente olha só para Matures especificamente, o teu banco de currículo já está chegando quase em 130 mil, né? Isso. Pessoas cadastradas, o que é super interessante. E eu fiquei pensando na história da sua avó, que você compartilhou agora com a gente. O trabalho é um lugar onde a gente forma a nossa identidade, né? É um trabalho onde a gente se sente, um lugar onde a gente se sente útil, onde a gente faz amigos, Exatamente. Conhece pessoas, né? E exerce um papel muito importante ali em relação à autoestima das pessoas. Você percebe isso em relação às pessoas 50+, com as quais você convive? Muito, total. A questão de se sentir útil, produtivo, da renda, logicamente, mas a sociabilização também faz uma diferença brutal, né? Então é muito comum a gente ver casos de suicídio, de pessoas que se aposentam, de divórcio, de depressão, de alcoolismo, muitas coisas, né? No Brasil a gente não tem muitas pesquisas especificamente disso, mas tem pesquisas nos Estados Unidos. Teve uma que eu vi, que é um contexto específico lá, que eu não lembro exatamente qual, mas a porcentagem, principalmente de homens que se suicidavam poucos anos depois de se aposentar, era absurda, assim, muito grande, né? Os homens têm muito mais dificuldade de manter uma vida social fora do trabalho, né? Principalmente quando essa geração 50, 60+, né, que tem o trabalho muito forte na sua identidade, então quando ele perde esse sobrenome corporativo, ele fica perdido, não sabe o que fazer, e aí fica em casa o dia inteiro enchendo o saco da mulher, e ela não está acostumada com ele lá, então gera uma série de problemas que a gente sabe que são complicados porque as pessoas não se preparam para isso, né? E no nosso caso, a gente vê que as mulheres são muito mais proativas em buscar alternativas, os homens realmente se fecham, né? Mas de qualquer forma, a falta de renda ou uma renda complementar também é um problema sério, porque muitas pessoas, no nosso caso, na nossa base, por exemplo, a maior parte não está nem aposentada ainda. Então, às vezes, nem tem uma outra fonte de renda. E a maior parte da base da Maturi Jobs, 130 mil, inclusive, está entre 50 e 60 anos. São pessoas super jovens, ativas, que estão, às vezes, até no seu auge e não conseguem ter trabalho e falam, pô, eu estou me sentindo super produtivo, mas eu não tenho oportunidade, será que eu não sou mais útil? Né? E começa realmente uma questão psicológica muito séria, de autoestima, depressão. Esse é um dado super interessante, né? Que a maior parte da base tem entre 50 e 60 anos, porque talvez aí, a partir daí, a gente consiga ver com clareza o peso do preconceito, de fato, né? Exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho que você estava falando sobre a qualidade de vida e também pegar um pouquinho da sua experiência como engenheiro de software, e eu queria que você fizesse essa conexão entre a importância da tecnologia e da internet com o impacto na qualidade da vida das pessoas e também como elas fazem networking hoje em dia. Acho que é fundamental, né? Uma coisa que a gente fala sempre para o nosso público, a questão da tecnologia, né? Da atualização técnica e comportamental. A Maturi Jobs, a Maturi, só existe em função da tecnologia, né? Ou seja, foi através de uma plataforma digital que a gente começou e que a gente pôde escalar e ter visibilidade. Isso não foi um empecilho, né? Muitas pessoas falam, mas as pessoas estão conectadas, eles vão conseguir participar de uma plataforma online, e isso não foi problema para a gente. É lógico que isso acaba filtrando, digamos assim, quem chega até nós. A gente ainda não consegue penetrar nos 50, 60+ de mais baixa renda, porque às vezes eles não têm acesso, não digo a tecnologia da internet, mas a informação de que existe uma plataforma como a Maturi Jobs. Então esse é um desafio que a gente pretende, de alguma forma, trabalhar mais para frente quando a gente tiver mais condições. Mas hoje, no geral, essas pessoas estão conectadas, né? Quando a gente fala em redes sociais, internet e tal, usam muito
WhatsApp, né, e outras redes sociais, mas quando a gente fala de ferramentas para trabalhar, né, você pensa em ferramentas de nuvem, coisas que são básicas hoje em dia, né, de videoconferência e tal, aí eles começam a ficar mais perdidos muitas vezes, porque não estão tão acostumados. A gente fala, por exemplo, muito da presença digital, de você usar o LinkedIn, as redes sociais de forma profissional, a importância disso, seja para quem está procurando emprego, para quem quer empreender ou ser um autônomo, e a gente bate muito nessa tecla até que eles entendam a importância, né, e a gente dá isso de uma forma mais ampla, assim, mais geral, para que eles sozinhos vão lá e possam aprender. E o próprio network, a gente tem uma comunidade, que é um grupo no Facebook, que chama Comunidade Mature Jobs, que tem mais de 20 mil membros no Brasil, e a troca entre eles é incrível lá, né? E faz toda a diferença, porque, lógico, a gente faz eventos, encontros de networking, mas isso se restringe a poucas pessoas, algumas cidades. Tem gente que está pelo Brasil inteiro. A troca que rola lá é impressionante, assim, eles se ajudam muito, vê que não está sozinho e tal, e a tecnologia permite isso. Então, a tecnologia permite eles perceberem que não estão sozinhos nessa luta, nessa dor, e também permite que eles voltem a trabalhar. Se eles entendem como que funciona e quais são as ferramentas, até porque muitas das ferramentas hoje em dia são gratuitas. Né? Então, é fundamental para qualquer um hoje, mas esse público, como não é nativo digital, tem que entender de uma forma com um pouco mais de pressão que precisa disso, porque muito do que eles faziam antes já não se faz mais da mesma forma. Né? Você falou em eventos, na verdade, inicialmente, e um desses eventos é o Mature Fest, né, que eu acho que vale a pena a gente conversar daqui a pouco, porque tem uma edição acontecendo logo mais, né, e vale a pena a gente até compartilhar a data com as pessoas. Mas eu queria pegar esse gancho da tecnologia, porque eu imagino que esse público que está articulado, por exemplo, nessa comunidade de 20 mil pessoas no Facebook, aliás, quem estiver nos escutando, se quiser, pode participar? Claro, é aberto para qualquer um. Como é que procura no Facebook? Comunidade Mature Jobs, ou Comunidade Mature, já deve estar mudando o nome, né? Perfeito. É um grupo aberto no Facebook. Esse pessoal que está ali também deve trocar muito em relação ao empreendedorismo, né? A tentar prestar serviço uns para os outros. Isso acontece? Super, bastante. Inclusive, os nossos eventos começaram em função dessa comunidade. Antes a gente não fazia eventos, a gente fazia alguns cursos, workshops, palestras, mas encontros de networking surgiu porque em 2017 começou um movimento grande nesse grupo das pessoas falando, olha, cansei de procurar emprego, desisti, ou não é isso que eu quero, muitos também não querem mais o emprego tradicional. Vamos se juntar, vamos tirar junto uma ideia do papel, vamos fazer alguma coisa, criar projetos. E eles começaram de fato a ir tomar café, se encontrar e ficaram super empolgados. Eram postagens assim que tinham centenas de comentários e tal. E a gente via essa empolgação, só que chegava um momento que eles ficavam um pouco perdidos, não sabiam como prosseguir. Então a gente falou, bom, tem uma oportunidade de a gente ajudar eles nesse sentido. Então a gente começou a organizar encontros de networking, onde eles participam lá com uma metodologia, com sempre palestrantes que também tragam coisas práticas ou inspiradoras, e depois a gente tenta conectar eles pós-evento de forma online. E isso faz com que eles possam se conectar com o intuito de gerar sinergias profissionais, né, com esse foco específico. E já gerou um monte de coisa, sociedades, startups, empresas, clientes, fornecedores. Então, isso foi uma coisa que começou deles de forma orgânica e a gente tenta organizar para que possa acontecer mais. É super bacana. Você comentou com a gente que o Brasil vem envelhecendo rapidamente, né? A gente perdeu aquele período do bônus demográfico, se eu não me engano, há 2 anos, né? Bônus demográfico é aquele período em que você tem mais pessoas nascendo, né, do que pessoas mais velhas na sociedade. Sim. Bom, em pouco tempo a gente sabe que a população acima de 50 anos vai triplicar no Brasil e vai ultrapassar o número de jovens. Ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento da taxa de pessoas 50 a mais que voltam a ser responsáveis pelas famílias, né? Financeiramente, mas não só, como a gente conversava aqui, afetivamente, em outros aspectos. Eu tenho a impressão que isso tem a ver, inclusive, com o desemprego na outra ponta, na outra faixa etária. Hoje, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos está beirando os 24%, e a gente volta a ver a situação de avós que têm que pagar a faculdade do neto, né? E para isso tem que trabalhar para manter a saúde financeira. Bom, esse é um pouco do nosso cenário social. Como é que as empresas podem se preparar para evitar o desperdício desses talentos 50 a mais que sofrem esse preconceito em função da idade? Então, primeiro tem a questão que a gente chama do arrimo de família, né? Que hoje é muito comum de idosos, principalmente quem já está aposentado, que tem essa renda de aposentadoria, ajudar filhos e netos, porque justamente essas pessoas, né, os filhos e netos, muitas vezes estão sem emprego,
é o que mais sofre com o desemprego. E é muito comum isso, e tem muita gente voltando a trabalhar, gente que já tinha parado, que já estava aposentada, mesmo tendo aposentadoria, precisa voltar a trabalhar, ou tenta pelo menos, para poder continuar ajudando a família, porque, né, já não é mais suficiente o que ele ganhava, né, o que ele ganha, principalmente a aposentadoria. E tem também a geração sanduíche, que hoje é muito comum você ter pessoas na faixa aí dos 50 anos que têm filhos ainda jovens, por exemplo, numa idade aí de adolescência, e tem os pais que já começam a requerer algum tipo de cuidado, né? E aí, como que uma pessoa como essa consegue trabalhar, consegue ser totalmente produtiva se ela está cuidando dos filhos e dos pais? Isso é muito comum, né? Hoje em dia a gente vê bastante, pessoal que participa da nossa comunidade fala, eu tenho filho, porque as pessoas também estão tendo filhos mais velhas, né? Então, com 50 e poucos anos, tem filho adolescente mesmo, mas já tem os pais um pouco mais idosos, né? Como é que faz? E elas precisam... Esse é um baita tema, né, Morris? A gente tem provocado as empresas nessa direção. A gente repensa muitas vezes as políticas para quem tem filhos, mas à medida em que todos nós vamos envelhecendo, muitas vezes a questão passa a ser o cuidado da saúde de pais ou de outras pessoas mais velhas com as quais a gente tem vínculo, né? Exatamente. Uma vez a gente fez uma pesquisa na comunidade, Maturi Jobs, perguntando quem já teve problema ou dificuldade de continuar, de se manter trabalhando em função de ter que cuidar dos pais, que é muito comum principalmente com as mulheres, isso, né? Geralmente fica com a mulher esse papel. E a gente viu que tem um número enorme de pessoas falando, olha, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, faleceu ou sei lá o que, agora tem cuidador e agora eu não consigo mais voltar a trabalhar. Isso acontece bastante. Então, indo para a sua segunda pergunta, que é o que as empresas podem fazer, é repensar benefícios, por exemplo. A gente pensa muito nos benefícios dos dependentes, que são os filhos, né? E agora, com essa mudança demográfica no Brasil, os dependentes vão ser cada vez mais os pais, né? Então, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para essa pessoa continuar sendo produtiva, não ter que parar de trabalhar em função de cuidado com os pais. Você consegue dar algum exemplo de benefício que talvez as empresas pudessem começar a pensar sobre eles? Por exemplo, o plano de saúde, né, que pode se estender tanto aos filhos quanto aos pais, né? Mas mais do que isso, pensar como que eu posso eventualmente ter um benefício de cuidador, né, para os pais do meu funcionário, alguma coisa assim, como que eu posso subsidiar isso, enfim, é tudo muito novo, né? As empresas ainda não perceberam isso e as pessoas estão tentando saber como lidar, mas tem que olhar para isso. Porque é isso, a população está envelhecendo, a força de trabalho vai ser cada vez mais velha. Tem uma pesquisa bem interessante que a FGV fez com a PwC, que estima que em 2040, ou seja, daqui a 20 anos só, super rápido, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter 45 anos ou mais. Então, as necessidades dessas pessoas vão ser muito nesse sentido, né? Como que eu faço para cuidar dos meus pais ou do meu envelhecimento e tal. Então, as empresas vão ter que repensar isso tudo, que benefícios, que tipo de ajuda eu vou ter que dar em função dessa nova realidade. Legal, eu queria pegar esse gancho que você falou dessa pesquisa da PwC, entendendo não só em benefícios, mas flexibilidade dos modelos de trabalho. Porque a gente vê que, por exemplo, em algumas empresas tem um teto, tem um limite até onde as pessoas podem crescer ali dentro. Algumas empresas têm aposentadoria compulsória e alguns outros meios de limitar o crescimento a partir de uma certa idade. Porque muito do que se escuta é que algumas pessoas elas são ótimas, mas elas acabam ficando um pouco caras para as empresas. Como aproveitar essas pessoas 50 mais que estão no auge da carreira, se desenvolvendo, entregando altos resultados, sem ao mesmo tempo a empresa perceber que ela é uma pessoa cara para a empresa? Você vê algum tipo de modelo de trabalho em alguma empresa ou algum modelo sendo estudado em pesquisas que vai nessa direção e que aponta algo interessante para a gente? Isso de fato é um desafio grande, porque depois de muito tempo de casa, as pessoas começam a ficar caras, né? E as empresas, seja por ficarem caras, ou um termo que eu acho horrível, mas que eu ouço muito, é a oxigenação, né? Eu tenho que oxigenar minha empresa, por isso eu tenho que tirar os mais velhos e trazer os mais jovens. É péssimo, né? Mas eles falam isso, enfim, tem que tirar, e aí tem a aposentadoria compulsória, que é uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum. Então, as empresas têm que pensar como que eu consigo ter um equilíbrio disso. E, justamente, eu acho que a legislação trabalhista ficar mais flexível, como de fato está ficando, é importante, né? Mas a gente vê uma tendência muito grande do trabalho cada vez mais autônomo, mais freelancer, principalmente fora, nos Estados Unidos, na Europa. Isso é muito comum. As empresas já contratam muita gente, às vezes até através de plataformas, né, de trabalhadores autônomos.
Eu acho que isso vai chegar no Brasil. Então a gente vê algumas empresas com iniciativas do tipo, a pessoa se aposentou, chegou numa idade de se aposentar, beleza, ela se aposenta, ela não é mais o funcionário, mas ela continua trabalhando aqui como consultor, né, 2, 3 vezes por semana, porque ela tem um conhecimento enorme, né, sobre tudo que acontece na empresa, a pessoa que às vezes estava há décadas lá dentro, né, se ela sair de uma hora para outra, você vai perder muito conhecimento. Então tem essa gestão do conhecimento que é fundamental e você não consegue, né, fazer com que tudo que ela saiba fique e muitas vezes você vai precisar dela para mentorar os novos que chegam, né, não só o conhecimento dela, mas também mostrar como que é a empresa, a cultura, enfim. Então eu acho que esse é um modelo legal, né? Se a pessoa não é mais possível manter ela como funcionário, então beleza, ela continua lá de uma forma mais flexível, né? A gente vê fora bastante casos, sim, que no Brasil eu conheço pouquíssimos, mas já vi casos, é normal aqui que a pessoa volte depois de se aposentar como consultor. Né? Então, acho que bem por aí, ou trabalhar por projetos de uma forma mais pontual também. É esse mundo em que talvez a gente tenha menos empregos, mas continue tendo trabalho, né? Outras atividades. Achei interessante quando você falou do discurso de oxigenar a empresa, eu ia falar sobre isso. Porque a gente ouve, né, João, com muita frequência no dia a dia também, uma associação quase que imediata do jovem à inovação. Né? Então eu preciso inovar. E aí cria-se uma ideia de que você só inova trazendo gente jovem. E aí desperdiça conhecimento, né? E cria uma série de problemas ali no ambiente de trabalho. Você percebe bastante isso. Exato. Né? E se você pegar também o número de patentes ou produções que são inovadoras, a maioria delas são depositadas por pessoas com mais de 50 anos. Então, onde que está essa inovação? Como que você vê as pessoas que trabalham, as pessoas do seu recorte trabalhando com inovação? Acho que é uma visão errada que a gente tem mesmo, né? Parece que transformação digital significa trazer jovens para a minha empresa e muitas empresas estão fazendo isso mesmo, né? A gente vê uma juniorização enorme, né? Que começou muito em função da crise para cortar custos, mas hoje tem essa visão, não, para poder passar pela transformação digital preciso trazer os jovens, né? E ser colorido e ter o ping-pong, não sei o quê. Na verdade não é isso, né? A transformação digital é cultura. Né? E para você ter uma cultura diversa, que é a cultura que traz inovação, você tem que pensar em todos os âmbitos da diversidade, inclusive a etária. Né? Então é o contrário de você tirar os mais velhos, não, é manter eles integrados aos jovens. Né? A gente fala que não é os mais velhos são melhores nem piores do que os jovens, são complementares. Então a empresa tem que entender aonde eles agregam de forma complementar. Né? Então parar de comparar, querer que seja igual, uma pessoa de 60 anos não vai ser como uma de 20 na tecnologia, por exemplo, porque ele não é o nativo digital, mas ele tem outra visão, isso que é legal, né? Pontos de vista diferentes. Ele já passou por diversas crises, ele tem uma visão mais holística, né, por toda a experiência dele, não só a experiência profissional, mas a experiência de vida, né? E aí tem uma coisa que é só a idade mesmo que traz, que é a bagagem de vida. Você então vai ter calma para lidar com certas coisas, esse pé no chão. Então, ter essa diversidade etária é muito importante justamente para você ter visões diferentes, isso ajuda na inovação. A gente sabe, a diversidade traz inovação, isso é comprovado, mas precisa pensar na diversidade como um todo, porque eu vou para muitas empresas que falam, não, porque a gente já trabalha aqui a diversidade de gênero, racial, PCD, LGBT, tudo isso, e aí eu vou lá e falo, não, muito legal tudo isso que você já faz, só que é todo mundo jovem aqui. Então, por mais diverso que seja, se eles são jovens, eles vão pensar parecido de alguma forma, porque são da mesma geração. Você precisa ter pessoas de gerações diferentes, porque vão trazer pontos de vista diferentes. Esse é um ponto super interessante, né? Porque o tema gerações, ele é um tema muito generoso, porque ele já fala de absolutamente todos nós. Né? Nós somos de diferentes gerações, os nossos interlocutores também, e também é um tema muito bom para a gente pensar de forma interseccional, porque é claro, você tem LGBTs, pessoas negras com deficiência das mais variadas idades, óbvio, né? Exatamente, acho que uma coisa legal que você trouxe, Mores, é o poder da diversidade. A gente escuta muito, mas a gente precisa inserir esse ou aquele grupo dentro da empresa porque ele vai dar mais resultado. Não é aquele grupo que vai dar mais resultado, o que vai dar mais resultado é o poder do equilíbrio da diversidade. Porque a gente precisa de pessoas com diferentes perfis para a gente conseguir extrair todo esse poder da inclusão dentro e fora das empresas, né? Acho que aproveitando... É a mistura, né? E a gente tem que lembrar que a população brasileira é muito diversa. Né? Se eu tenho um público consumidor que é diverso, né, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa, senão eu não vou saber conversar com eles.
E a gente fala muito para as empresas que mais do que social, a questão da longevidade e envelhecimento é estratégico para as empresas, né? Isso vai afetar o negócio, porque o público consumidor está envelhecendo. Se eu só tenho jovens dentro de casa, eu não vou saber conversar com esse público, eu não vou saber desenvolver produtos e serviços, e a gente já vê muito isso. Você pega um smartphone, os carros modernos e tal, muitas vezes os mais velhos hoje em dia têm dificuldade de lidar com isso, porque isso é feito por jovens para jovens. Eles não têm a visão dos mais velhos, né? E é isso, você tem que ter toda a diversidade, né, da população representada dentro da empresa para você poder alcançar todo esse público consumidor. É básico, né, mas a gente vê que não é tão simples assim. Exato. Eu queria lançar uma pergunta de desafio agora para você. Saindo um pouquinho do âmbito das empresas e olhando para a nossa perspectiva do cenário brasileiro, a gente percebe que no Brasil o perfil da pirâmide etária está mudando. A população está envelhecendo e com isso os problemas também mudam. Se você, Morris, fosse hoje o presidente do Brasil, entendendo essa mudança de perspectiva que a gente tem, quais seriam as primeiras medidas que você tentaria tomar para preparar o Brasil para essa mudança? Olha, não tem uma resposta simples, né? Mas eu acho que eu focaria na questão do lifelong learning, que eu acho que hoje é fundamental, pensando no envelhecimento da população, né? O aprendizado ao longo da vida. Mudar um pouco a forma como se educa hoje, né, que você faz uma faculdade para ter uma profissão, que você trabalha, né, a vida inteira e depois para. Esse era o esquema, uma carreira linear. Hoje em dia não tem nada de linear na nossa carreira. Além da gente estar vivendo muito, as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, pensar na educação, na capacitação, atualização contínua, de forma com que tanto o Estado quanto as empresas possam prover isso para as pessoas e, logicamente, as pessoas, por conta própria, sempre estejam buscando isso, entendendo que o que eu sei tecnicamente hoje, daqui a 5 anos, provavelmente não vai mais servir, né? Então eu preciso buscar outras habilidades comportamentais, né? E outras coisas. O que é importante ensinar, aprender hoje para os jovens, mas depois também para os adultos, né? Para que as pessoas estejam aptas a continuarem produtivas e atualizadas, de acordo com o que o mercado e o mundo vai necessitar, porque daqui a 10 anos a gente tem a menor ideia do que vai estar acontecendo. Então a gente não tem como planejar o que eu vou ensinar, né, tecnicamente, né? Lógico, a gente sabe tecnologia e tal, mas as coisas mudam tanto e cada vez mais rápido que eu acho que essa questão do microaprendizado, né, do aprendizado contínuo, e principalmente para adultos, não focar só nos jovens, né? Lógico, tem que ter uma educação muito boa para os jovens, mas tem que se manter isso para os adultos e entrar isso na nossa cultura, eu acho que é uma das coisas fundamentais, né, entre várias outras, mas esse era um assunto que eu acho que é importante, que eu focaria, né, se eu tivesse esse tipo de poder. Lifelong learning é um tema que tem tudo a ver com o futuro do trabalho, e eu acho que isso é interessante porque mostra até uma das contradições do mercado. Faz algum tempo que a gente fala que todo mundo tem que continuar estudando. Muito bem, aquele senhor, aquela senhora de 60 e poucos anos, recém-aposentado, aposentada, resolve fazer uma nova faculdade. Uma faculdade de Direito, por exemplo. Não vai conseguir tirar a carteira da ordem se não passar por um estágio. Mas quem vai contratar um estagiário que passa dos 60 anos? É muito raro esse tipo de iniciativa ainda, né? Com certeza, é por isso que, lógico, uma das coisas que eu acho que tem que existir é um incentivo para as empresas olharem, né, e contratarem e trazerem as pessoas com mais de 50, 60 anos. Existe toda uma discussão, mas é cotas, não sei, mas algum incentivo tem que ter. Até porque, né, acabou de aprovar a reforma da Previdência, então, é oficial que as pessoas vão demorar mais para se aposentar e vai ser cada vez mais. Os jovens de hoje, quando forem se aposentar, a idade já vai ser muito maior do que é hoje, então vão ter outras reformas da Previdência, logicamente. Então, como que a gente faz para que essas pessoas possam continuar trabalhando, né? Vai ter muita gente que vai trabalhar por conta própria, mas as empresas também têm que olhar para isso. Então, como que as empresas podem dar oportunidade justamente para essas pessoas recomeçarem, né? Um estágio depois dos 50, 60 anos é uma coisa que a gente vê, algumas iniciativas hoje, muito mais inspiradas no filme do Robert De Niro do que qualquer coisa. Qual filme? O Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Né, que é sensacional. Mas tem que ter, acho que, uma coisa mais oficial, de incentivo, para as empresas poderem se abrir e entender a importância disso e o que elas vão ganhar com isso, que elas têm muito a ganhar.
né? Mas dar oportunidade para que isso aconteça é fundamental. Você trouxe um ponto que é importante, que eu não sei se é de conhecimento de todos os nossos ouvintes, mas existem alguns projetos no Congresso Nacional nesse momento que tratam da questão de cotas para pessoas mais velhas. Não é o mérito da nossa discussão aqui julgar se esse é o melhor caminho ou não, mas como um gestor, uma gestora, é necessário que a gente se antecipe às discussões da sociedade. E esse assunto já está pulando aí, né? Já. Tem projetos que caminharam bastante em Brasília, estavam parados e agora, após a reforma da Previdência, é muito provável que eles voltem a andar e andar rápido. Então, tem 2 projetos especificamente que eu conheço. Um é de cotas, né, das empresas terem, é bem semelhante ao PCD, contratar um X% de pessoas, se não me engano, nesse caso, com mais de 55 anos, dependendo do número de colaboradores que ela tem. E tem um outro que é um projeto que é de incentivo fiscal para contratar aposentados, especificamente. E aí tem muito a ver com o estágio, porque é para contratar aposentados por meio período, onde você não precisa recolher INSS, FGTS, até porque se a pessoa já está aposentada, hoje quem está aposentado e tem um emprego CLT recolhe tudo, isso não agrega nada na aposentadoria dela. Né? Então, esse projeto tiraria um pouco essa carga, que é super justo, e incentivaria. Então, quem é gestor precisa estar antenado, porque daqui a pouco entra uma lei dessa, ele vai ter uma obrigatoriedade, eventualmente, e precisa estar preparado para isso. Perfeito. Morris, da sua experiência, qual que é a melhor estratégia de conscientização para que a gente possa convencer as empresas a selecionar talentos com mais de 50 anos? Olha, eu acho que a melhor estratégia é testar, é colocar em prática, né? A gente leva muita teoria para as empresas hoje, falando de números, envelhecimento da população, mostrando a versão da pirâmide etária, pesquisas, mas nada como eles sentirem lá no dia a dia, né, os benefícios e até as dificuldades de trazer essas pessoas, de integrar com os jovens e principalmente mensurar isso, né, porque muitas vezes eles falam, não, porque essa pessoa vai ser mais cara ou vai ser mais lenta com relação ao treinamento de sistema, alguma coisa assim, mas precisa entender o que eles vão agregar, porque de fato pode ser que isso aconteça, mas eles vão compensar isso em muito. Por exemplo, diminuição de turnover, que a gente vê, o absenteísmo também é muito menor, qualidade que ele vai trazer no trato com o cliente, várias outras coisas. Né? E como que eu mensuro isso para entender que isso está me trazendo algum ganho de qualidade ou está diminuindo o custo, enfim. As empresas têm que começar a entender o que precisa mensurar, o que ela tem que adaptar e trazer isso, fazer piloto. A gente tem feito muito isso com empresas. Não, eu quero, mas eu tenho alguns receios, então deixa eu fazer aqui um projeto pequeno, um piloto, e aí eu mensuro e aí eu vou crescendo isso. Acho que a melhor forma é se abrir para ver o que dá, fazer da forma correta, lógico, mas começar a fazer. Experimentar. Exatamente. Legal, Morris. E acho que você tem uma posição muito privilegiada de especialista num tema tão importante para a nossa sociedade. De tudo que você aprendeu nesses anos como um especialista nesse tema, quais foram as principais lições que você tirou e que você consegue deixar para os nossos ouvintes? Olha, são muitas, viu? Eu diria que, assim, uma das principais lições que a gente tem que ter com relação a essa questão da idade é que a gente, com sorte, todos nós vamos chegar lá. Né? Ou seja, se tudo der certo, a gente vai envelhecer e a gente tem que entender que, por mais jovem que eu seja hoje, né, eventualmente, eu vou ser um mature, como a gente fala. Sim. Né? Eu vou envelhecer. E com isso eu tenho que parar para pensar, porque no Brasil a gente tem uma cultura ainda muito voltada para o jovem. Sim. E às vezes a gente não pensa, porque a gente acha que envelhecer é ruim, a gente não pensa, não se planeja, né? E acha que velho é sempre o outro. Mesmo as pessoas que têm mais de 60 anos não se consideram idosas, por mais que a lei diga que são idosos, você já não pode usar essa palavra porque virou quase que pejorativo. Né? Então entender que sim, eu vou chegar lá, entender que isso não é ruim, né? Acho que é um grande aprendizado, é mudar um pouco a visão que a gente tem sobre envelhecimento, de que é algo negativo, porque se a gente achar que é ruim, a gente vai todo mundo ficar deprimido, porque provavelmente a maior parte da nossa vida vai ser durante o envelhecimento. E envelhecer é a melhor coisa que pode nos acontecer a longo prazo, certo? A gente tem experiência de vida, né? A gente tem já uma maturidade que faz com que a gente saiba o que a gente gosta, o que a gente quer e não quer. Então, é se preparar para isso e pensar que todos nós vamos chegar lá, independente da sua classe social, do que for, né? Com sorte a gente vai chegar lá. Então, vamos nos preparar para isso e vamos ter mais empatia com quem já está lá. Perfeito. E, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter mais diversidade nas organizações?
Eu acho que é essa representatividade que a gente falou, né? Entender que, por mais que eu tenha um nicho de mercado onde eu atuo, sempre vai ser diverso o meu público consumidor. E eu preciso ter essa diversidade representada dentro de casa, senão eu não vou saber me comunicar com esse público e eu vou ficar para trás, porque o meu concorrente vai acabar fazendo isso, vai saber se comunicar melhor e desenvolver produtos e serviços para esse público que é diverso. Então, eu preciso estar aberto para isso, preciso tentar deixar os preconceitos de lado, porque a gente tem, né, uma coisa que está meio que intrínseca normalmente na gente. Preciso me abrir para isso e preciso trazer essa diversidade em todos os seus âmbitos. Legal. Bom, pessoal, esse foi o Morris Litvak, fundador da Maturi. Morris, obrigado pela presença aqui com a gente e por essas palavras tão inspiradoras para todos os nossos ouvintes. Obrigado por ter vindo, Obrigado a Morris. vocês, foi um grande prazer. Vocês viram que se deixar eu fico horas falando aqui, mas deu para passar o recado, eu Nós também. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado nos estúdios da UMAP BBDO em São Paulo. Você encontra a gente em todas as plataformas digitais. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, inclusive de entrevistados e temas para a gente abordar aqui, assim como as suas críticas e elogios, para o e-mail contato@maisdiversidade.com.br ou também no nosso Instagram, @maisdiversidade. Valeu, João. Até a próxima. Obrigado, pessoal.